What's up, kids? How are you doing? You okay? Eu sou Eduardo Gaffa, do canal English Coaching, e quero alertar você que vai assistir esse vídeo, que esse vídeo está sendo repostado, faz um ano e pouquinho que eu postei ele. Mas, como a gente está no começo do ano letivo, está todo mundo voltando às aulas e começando o curso de inglês e tudo mais, todo mundo empolgadão, eu acho que é justo que eu compartilhe meu conhecimento para falar com você que é aluno iniciante ou básico das 3 maiores dificuldades que você enfrenta. Certo? Tenho certeza que você vai encontrar muitas respostas nesses 2 vídeos que compõem o aulão do Gaffa. Eu vou postar em sequência, hoje e amanhã. Então espero que você assista, se ainda não assistiu, assista do começo até o final. E você vai ter a oportunidade também de tirar suas dúvidas comigo, se precisar, tá certo? E quem já assistiu, seja paciente ou assista novamente, porque conhecimento nunca ocupa espaço, tá? E eu só tô repostando esse vídeo porque acredito que eu tenho muito para compartilhar com você que está começando, dando seus primeiros passos no inglês. Espero que você aproveite. Você nunca viu uma abordagem igual essa, eu tenho certeza. Enjoy it! Se você então tem algum desses 3 problemas, ou os 3, ou 2, e o que seja, seja muito bem-vindo ao aulão do Gaffa. Primeira coisa, tá? Eu estou mostrando esse desenhozinho para que você possa verificar que há diferentes corzinhas aqui nesse meio quebra-cabeça, certo? Pois a língua inglesa, assim como a portuguesa, funciona da mesma forma. É um joguinho de encaixe, certo? Em que você pode usar as pecinhas em variados lugares, repeti-las milhares de vezes, infinitamente, de acordo com a sua necessidade e vontade. Então, não esqueça nunca disso, que todas as pecinhas que nós vamos mostrar aqui, que vão estar nas mesmas corzinhas, eu quero que você então comece a perceber como esse joguinho de montagem funciona de verdade. E a gente começa falando assim, ó, falando sobre a ordem direta da língua portuguesa, assim como a língua inglesa, que são iguais. A gente sempre começa uma frase em inglês ou em português usando um sujeito, usando um verbo e depois usando um objeto, uma pessoa, depois uma ação, depois alguma coisa, certo? E isso aqui é exemplificado assim, ó. Por exemplo, eu, I, am, sou Eduardo. Tá claro isso? Então isso sempre vai acontecer. Eventualmente no português, às vezes o sujeito é oculto, mas no inglês isso quase nunca vai acontecer. Ou poucas vezes vai acontecer, tá certo? Então pense nisso. Essa é o primeiro ponto, o primeiro passo, que é mostrar a ordem direta do português com o inglês. E outra coisa, verifique nessa aula aqui as semelhanças que o português tem com o inglês. E naturalmente, vou apontar, chamar a atenção para as diferenças, que é efetivamente o que você vai ter que aprender para poder dominar o uso, pelo menos em nível básico, tá certo? Vamos lá adiante? Observa aqui, ó. Eu tenho então, primeiro passo, tá? São os pronomezinhos, são os sujeitos das frases, tá? A gente chama de subject or pronoun. Certo? Eu tenho aqui o I, que sou eu, you, que é você, o he, que é ele, o she, que é ela, e o it, que é ele ou ela para um animal que a gente não sabe o sexo, ou para um objeto qualquer, certo? Diferente isso do português, tá? Depois nós temos o we, que somos nós, o you, que é igualzinho ao you lá de cima, mas aqui embaixo nós são vocês, e tem o they, que são eles. I, you, he, she, it, we, you e they. Eu sei que isso você já sabe, mas nós estamos dando passo a passo. E observe as corzinhas, a corzinha que eu separei, então, para falar dos sujeitos ou dos pronomes, tá bom? Isso vai fazer diferença já já, você vai perceber por quê. Depois nós temos os verbos, as ações. Aqui o inglês é uma língua verbal e cabe a gente parar um pouquinho para analisar o que significa isso e como é que se dividem os verbos no inglês de um modo bem genérico. A gente tem os verbos regulares e a gente tem os verbos irregulares no inglês, certo? Mas vamos ver exemplos. Eu tenho, por exemplo, nos regulares, love, like, kiss and study. Amar, gostar, beijar e estudar. E exemplos de irregulares eu tenho make, write, speak e drink. Ou seja, fazer no sentido de produzir, write, escrever, speak, falar e drink, beber. Certo? Quando, afinal de contas, eu sei que um verbo é regular ou um verbo é irregular? Bom, eu vou saber quando eu tenho que conjugá-los no passado, porque os verbos regulares, todos, vão terminar em ed. Ao passo que os verbos irregulares não vão terminar em ed no passado e vão ter uma forma própria, uma forma específica. Por isso eu tenho love, loved, like, liked, e atenção para a pronúncia, nunca vai se pronunciar ed, ou coisa do tipo, ele nunca vai ser enfatizado, tá? Esse sufixozinho ed nunca vai ser enfatizado, por isso love, loved, like, liked,
kiss, kissed, study, studied. Se você pronuncia chamando atenção para esse ED, está errado, tá? Não está correto, ok? Na verdade, a sílaba onde você vai enfatizar é aquilo que vem antes do ED, certo? E ele vai soar como genericamente assim, tudo bem? Ao passo que eu tenho make, made, write, wrote, speak, spoke e drink, drank. Alright? Bom, deixa eu dar uma dica aqui fundamental para você. Sempre que você vir um verbo e ele se parecer, tiver uma escrita semelhante à da língua portuguesa, pode acreditar que ele será um verbo regular. Afinal de contas, esse ED aqui se assemelha com o sufixo do português ado e ido. Faz sentido para você? Pois bem, então carregue isso para o resto da sua vida para você minimizar essa sua dúvida aí, tá legal? Seguimos então nas nossas categorias aqui, falando agora dos objetos, objects or nouns, tá? Que são, na verdade, os substantivos. E eu separei a corzinha azul para falar deles. Percebeu que o vermelhinho foram os sujeitos, o verdinho foram os verbos e agora o azulzinho aqui para falar dos objetos, então, dos substantivos, tá? Eu tenho friends, apple, a girl, a girl, English, cakes, letters, Spanish and beer. Amigos, maçã, uma garota, inglês, bolos, cakes, letters, cartas, Spanish, espanhol e beer, cerveja. Tudo certo? A gente já vai usar tudo isso novamente, tá? Então, esquenta não aí, relaxa lá. Vamos para a próxima? Observa. Agora eu tenho os adjetivos. O que são os adjectives? O que são os adjetivos? Os adjetivos são as palavrinhas que qualificam as coisas. Eu posso ter uma coisa qualquer, mas essa coisa tem características. Então, os adjetivos são exatamente essas características das coisas. Eles estão diretamente relacionados com as coisas, ok? Observa então que eu separei aqui good, que é bom, green, que é verde, beautiful, que é belo, American, que é americano, tasty, que é saboroso, long, que é longo, bad, que é mal, e cold, que é frio, certo? Esses são os adjetivos. E agora a gente vai para ver os advérbios, adverbs. O que acontece com os advérbios? Se os adjetivos são os parceirinhos dos substantivos, das coisas, que qualificam as coisas, os advérbios, já está escrito no nome, são os parceirinhos dos, está no nome, dos verbos. Eles modificam os verbos. Então, basicamente, adjetivo e substantivo têm uma relação bem próxima, ao passo que os advérbios e os verbos também. Certo? Vá observando isso. E aqui eu coloquei como very much, que quer dizer muito, probably, que é provavelmente, very, que é muito também, often, que é frequentemente, always, que é sempre, sometimes, que é de vez em quando, so, que nesse contexto aqui vai ser tão, de ênfase, e o never, que é nunca. Ok? Nós já vamos ver isso na vida real. Segura lá. Palavras isoladas, esqueça conhecer palavras isoladas. Elas têm que ser analisadas dentro da sua vida real. Ou seja, onde elas vivem, que são as frases. E aí, a gente começa então a falar de frases. Frases bem curtinhas, na ordem direta. Você pode perceber, eu tenho todos os sujeitos aqui, os pronomes, todos os verbos depois dos pronomes e todos os substantivos, os nomes depois dos verbos. Ordem direta, sujeito, verbo, objeto, certo? Frasinhas bem curtas, usando os termos que nós já colocamos. I love friends. I love friends. Eu amo amigos. You like apple. You like apple. Você gosta de maçã. Observa que em português eu falo gostar de. Em inglês não, vai direto. Like a coisa do lado, sem of, sem to, sem nada, certo? Esse é um erro muito comum quando a gente é iniciante. Like, diretamente uma coisa, ok? Depois, he kissed a girl. Ele beijou uma garota. She studies English. Por que, professor, não está escrito study aqui? Porque o inglês tem uma característica na terceira pessoa do singular, ou seja, quando eu tiver o he, o she ou it no presente, o verbo que estiver do lado dele sendo conjugado vai invariavelmente, à exceção de uma classezinha muito pequena, terminar em S, com S no final. Então, he, she, it, presente, S no final. He, she, it, presente, S no final do verbo. He, she, it, presente, S no final do verbo. Não esqueça disso e cabe aí uma observação em relação a isso, caso você não seja dominado por você ainda. Então, voltando, she studies English, ela estuda inglês. It makes cakes. It makes cakes. Ou seja, it, eu estou usando it para não usar a palavra bakery ou padaria, por exemplo, tá? Para dizer então que ela, a padaria, faz bolos. It makes
cakes. Nós, wrote letters. Nós escrevemos cartas lá no passado. You speak Spanish. Cuidado aqui, ó. Você pode perguntar por que esse you aqui é igual a esse aqui? Como é que eu vou saber, afinal de contas, se eu estou falando do singular ou do plural? O contexto resolve isso. Então, é no contexto. Você não tem explicação. Eles são iguais, mas é no contexto que a gente vai perceber se você está falando você ou vocês. Simples assim, tá? Então, you speak English, ou Spanish. Vocês falam espanhol. E para fechar, they drink beer. They drink beer. Eles bebem cerveja. Tudo certo? Vamos aumentar um pouquinho mais essas frases, colocando um outro elemento que é o parceiro dos substantivos, dos nomes. Qual é o nome desse elemento? Você já vai ver. É os que estão em amarelinho, são os adjetivos. Então observe, olha só, eu tenho o sujeito começando frase, eu tenho o verbo logo após o sujeito, que eu não posso separá-los, certo? E aí, lá no fim, eu tenho os substantivos, os nomes, as coisas. Só que no inglês, e essa é uma diferença que merece a sua observação, o nome, a qualidade das coisas vem antes das coisas. Certo? Então, os adjetivos vêm sempre antes dos substantivos. E uma observação também, eles nunca vão variar, eles nunca vão ter S no final, um S de plural, nunca. Os adjetivos não variam, certo? Por isso eu digo, I love good friends. Eu não vou dizer I love good friends. I love good friends, eu amo bons amigos. You like green apple. You like green apple. Você gosta de maçã, que tipo de maçã? Verde, a qualidade vem antes. He kissed a beautiful girl. Observa aqui que o umzinho ficou entre o adjetivo e a coisa. Tudo bem, é assim que funciona, tá? Ele beijou uma... Que tipo de garota que era? Uma bela garota. Ok, a beautiful girl. Adjetivo antes do nome. She studies... Que tipo de inglês? American English. American English. It makes... Que tipo de bolos? Tasty cakes. Ah, os bolos não são bolos simples, são bolos saborosos. Tasty cakes. We wrote, que tipo de letters? Long letters, cartas longas. You speak, que tipo de espanhol que você fala? É bom ou ruim? Bad English. You speak bad Spanish, aliás. E para fechar, they drink, que tipo de cerveja? Cerveja que é gelada, cold beer. Observe as corzinhas, a gente vai repetir isso até o final desse aulão para você perceber então o nosso joguinho, nosso sistema da língua. Mas vamos fazer uma frase um pouquinho maior? Olha só, olha aqui, ó. Eu tenho agora a inclusão dos advérbios, que são os parceiros dos verbos. Adjetivos, parceiros dos substantivos, e advérbios, modificando verbos. Para dizer, I love good friends. De que forma que eu amo eles? Very much. Certo? I love good friends. Eu amo bons amigos demais. Muito. Very much. You probably like green apple. Você provavelmente gosta de maçã verde. You probably like green apple. He kissed a very beautiful girl. He kissed a very beautiful girl. Ele beijou uma garota muito bonita. She often, com frequência, she often studies American English. She often studies American English. Ela frequentemente, com boa frequência, estuda inglês americano. It always makes tasty cakes. A padaria sempre faz bolos saborosos. We wrote long letters sometimes. Nós escrevemos no passado cartas longas de vez em quando. We wrote long letters sometimes. You speak so bad Spanish. Você fala em espanhol muito ruim. Ou vocês, aliás. You speak so bad Spanish. E para fechar, they never drink cold beer. Eles nunca bebem cerveja gelada, certo? E assim nós formamos frases longas. Por quê? Porque agora, passando desse problema número 1, nós vamos começar então a fazer frases longas. Já aprendemos a fazer frases corretas, vamos fazer frases longas. Observa e segue comigo aqui, por favor. Estamos no final. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui as palavrinhas com WH, que nós chamamos de Double H words, que são palavras que todas elas na sua constituição vão ter o WH. Eu tenho who, atenção à pronúncia, who, que é quem, what, que é o que, when, que é quando, where, que é onde, why, que é porquê, e how, que é como. De novo, who, quem, what, o que, when, quando, where, onde, why, porquê, separado na pergunta, né, para fazer perguntinha, e how,
como? Vamos colocar essas palavrinhas, então, nas frases. Em primeiro momento, como palavrinhas de perguntas, double H words for questions. Invariavelmente, quando eu vou fazer uma pergunta, que eu queira ter uma informação, essas palavras vão começar a frase, sempre vão começar a frase. Por exemplo, who are you waiting for? Quem você está esperando por? Ó, isso aqui é uma diferença interessante. Quem você está esperando por, tá? Olha aqui, ó, o ing, ó, esperando, a NDO, né, do português. Tá vendo essa semelhança? Quem você está esperando por? Essa preposição aqui no final é diferente para nós, mas dá para perceber. Quem você está esperando, certo? Depois, when were they born? When were they born? Quando eles foram gerados? Quando eles nasceram? Alright? Depois, what do you do? What do you do? O que você faz? What do you do? Depois, where is she from? Where is she from? De onde ela é? De onde ela é? Depois, why is Paul crying? Why is Paul crying? Por que o Paulo está chorando? E para fechar, how are you doing? How are you doing? Como você está? Essa maneira de perguntar how are you. Não sei se você observou, mas quando as perguntas começarem com as palavras do WH, a entonação maior vai estar aqui, tá? E ela vai descendo a entonação da pergunta. Exemplo, where is she from? Sempre vai acontecer isso, isso é uma regra, certo? Depois a gente sai delas para usá-las como palavras que vão linkar frases, linkar orações. Double H words for linking, para ligar duas orações. O que é uma oração? É uma partícula mínima com um verbo, tá? Onde houver um verbinho é uma oração. Feito? Para isso, então, a gente tem she's a girl who loves flowers. Você está observando que as palavrinhas mantêm as mesmas corzinhas lá do início, né? Então, ela é uma garota que ama flores. Está aqui o verbo is, ela é um verbo. Está aqui o verbo love, novamente, né? Para mostrar que isso aí é uma oração e essa é outra oração, certo? Ela é uma garota que ama flores. Depois, tell me what you want. Tell me what you want. Me diga o que você quer. Depois, I don't know or I do not know when they will come. I do not know when they will come. Eu não sei quando eles virão. Depois, Mark showed me where they live. Mark showed me where they live. O Marcos me mostrou onde eles moram. Depois, I understood why they left so early. I understood why they left so early. Eu entendi porque eles foram embora tão cedo. E para fechar, she knows how to make me happy. She knows how to make me happy. Ela sabe como me fazer feliz. Fechado? Vamos passar agora para a próxima? Relative pronouns. Pois é, nós vamos deixar essa aqui para a próxima aula. Thank you so much for this. God bless you. Bye bye now.